Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso curso de atualização bíblica. E nessa oportunidade estaremos expondo o capítulo de número 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós dividiremos esse capítulo em duas partes. A primeira parte vai do verso 2 ao verso 16 e a segunda parte vai do verso 17 ao 34. Essa primeira parte ela contém questões assim que nós chamamos de questões obscuras, né? A questão dos anjos que Paulo fala aqui, o uso do véu, né? Como seria essa questão da mulher ter que usar o véu. Eu quero deixar claro aqui para os irmãos que eu não vou me ater a questões obscuras para que nós não incorramos na tentação de ultrapassarmos aquilo que a palavra diz, tá? Nós vamos nos ater nas questões práticas que esse texto nos traz e que a palavra de Deus nos ensina. Bom, essa sessão ela se inicia aqui no capítulo 11, ela vai até o final do capítulo 14, e é a sessão que Paulo trata do culto, da pureza do culto, das ações no culto, da decência no culto. Então, nesse primeiro momento, Paulo está tratando, ou começa a tratar, da questão funcional do culto. E é exatamente a questão funcional que é importante que nós observemos aqui, nessa primeira sessão. Paulo começa a sessão com uma nota elogiosa, né? O versículo 2 vai dizer que Paulo os elogia, porque eles sempre ouvem Paulo e mantêm as tradições que Paulo deixou lá quando plantou a igreja. Calvino, no seu comentário à primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que isso pode ser um recurso retórico muito comum no mundo antigo, onde o interlocutor iniciava, né, a sua admoestação com um elogio, o que faria com que o ouvinte, né, o destinatário da exortação, ficasse mais suscetível a ouvi-lo e a obedecer às suas instruções. Pode ser um recurso retórico realmente, mas também pode ser de fato um elogio. Paulo está elogiando os coríntios. E nós podemos perceber que pode ser realmente um elogio nesse momento, porque lá, a partir do verso 17, Paulo traça um paralelo de contraposição, né? Um contraste, onde ele não elogia. Aqui ele elogia, lá ele não elogia, né? Então, assim, pode ser um recurso retórico, como pode ser um elogio realmente. Eles obedecem, eles mantêm as tradições. Eles ouviram o que Paulo falou e mantiveram, de certa forma, até certo ponto, aquilo que Paulo plantou ali. Contudo, ao que dá a entender, estavam surgindo algumas questões que destoavam daquilo que Paulo havia deixado como tradição. E essas questões que surgiram, nesse primeiro momento, são questões funcionais. E quais seriam essas questões funcionais? Paulo, logo no versículo 3, ele vai falar assim, mas quero que vocês saibam o seguinte: Cristo tem autoridade sobre todo marido. Todo marido, ou o marido, tem autoridade sobre sua esposa. E Deus tem autoridade sobre Cristo. Ou seja, Paulo traça ali uma ordem funcional imutável. Imutável. E ele usa como elo, como modo de manutenção dessa ordem funcional, a questão do véu. No mundo antigo, era demonstração de honra uma mulher casada usar o véu para cobrir seus cabelos, demonstrando que ela estava debaixo da autoridade do seu marido, que ela era casada. Observe que o cabelo da mulher sempre foi sinônimo de beleza, né? de bom trato, mas também poderia ser sinônimo de lascívia. Alguns comentaristas também vão falar que
de certa forma, as mulheres, por causa daquilo que Paulo fala sobre rapar a cabeça, de certa forma, as mulheres que vendiam seus corpos, né, as prostitutas, elas rapavam a cabeça. Entretanto, não é algo que nós possamos colocar como questão final, tendo em vista que já no mundo antigo e até hoje o cabelo é sinônimo de beleza. E o que fica claro é que Paulo está usando de um argumento forte para falar o seguinte: se vocês não querem usar o véu, então rapa a cabeça, né? Rapa a cabeça. O que Paulo quer, o que ele deseja, é que os coríntios entendam que a ordem no culto, a partir da função de cada um, deve ser mantida e observada. E Paulo vai lá no início, lá em Gênesis, lá na criação do homem e da mulher. Ele começa com Gênesis 1:27, quando ele fala que Deus criou homem e mulher, a sua imagem, ele os criou. Mas ele também usa Gênesis 2:21-22, quando ele vai falar que a mulher foi criada a partir do homem, né? Deus fez cair pesado sono sobre o homem, retirou uma das suas costelas e dessa costela lhe fez a mulher. Porque não era bom que o homem estivesse só. Então ele vai falar que o homem foi criado para a glória de Deus e a mulher foi criada para a glória do homem. Então, Deus, homem, mulher. Ele está traçando aqui uma questão funcional. Contudo, isso poderia gerar uma distorção, né? Como gera até hoje uma distorção, onde os homens poderiam entender que as mulheres eram subservientes a eles. Paulo não quer dizer isso de forma nenhuma. Por isso ele usa o termo marido e esposa. Não é que toda mulher deve ser submissa a todo homem. Isso não é indiscriminado. A mulher deve ser submissa, a mulher casada, a esposa deve ser submissa ao seu marido. Como quando Paulo fala aos Efésios que o marido deve amar sua esposa e se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja. E a esposa deve respeitar o seu marido, né? Então, o que Paulo está deixando claro aqui é a necessidade da observação funcional ou a economia que é traçada por Deus desde lá do princípio. Isso não pode ser retirado do culto. A mulher casada deve se submeter ao seu marido, porque ele é o cabeça dela, ele tem autoridade sobre ela. E o marido deve se submeter a Cristo, porque ele é o cabeça dele, ele tem autoridade sobre ele. Mas, como eu disse, o ser humano é pecador e isso poderia suscitar distorções. Por isso Paulo, ele coloca todos na mesma condição, ou seja, todos em Cristo estão na mesma condição. E ele novamente traz uma questão de criação. A mulher foi tirada do homem, mas o homem nasce da mulher. Então um é dependente do outro. Ele vai usar a palavra interdependente. Meus irmãos, aqui o ponto interessante é principalmente para os nossos dias, quando os ismos têm adentrado a igreja, machismo, feminismo, todas essas questões que trazem distorções e distorções graves à igreja. A mulher, pelo que nós entendemos aqui, quando Paulo fala, não tem o seu direito de orar e profetizar, ou seja, pregar, retirado. Mas ela precisa entender que ela ora e prega debaixo da autoridade do seu marido. Ela não é maior do que o seu marido. Ela não está numa posição superior ao seu marido. E ela precisa se colocar como aquela que está debaixo da autoridade do marido. É necessário muita piedade e muito discernimento para entender essa palavra nos dias de hoje. Porque, como eu já disse, muitas distorções existem. Muitas distorções existem. Mas, para uma boa manutenção de ordem de culto, precisamos
entender que essa ordem funcional não foi retirada. Até aqui, meus irmãos, que seja proveitoso.